Olá meninas, sejam muito bem-vindas novamente ao nosso podcast Flores, um podcast que foi criado para que a gente divida aqui discussões intencionais, conselhos para cada estação, testemunhos pessoais, para que a gente seja muito inspirada no nosso dia a dia como mulher. E no nosso 7º episódio, o episódio de hoje, eu quero dar as boas-vindas à nossa convidada, uma convidada muito especial, que vai falar um assunto muito especial para nós também aqui, que é a doutora Gabriele Leme. Ela é médica, formada na Universidade Municipal de São Caetano do Sul e é residente do 3º ano em ginecologia e obstetrícia. A doutora Gabriele, ela está aqui com a gente, ela vai dividir um pouco do seu conhecimento e eu quero já dar aqui o bem-vinda à doutora Gabi. Obrigada, Tati. Estou muito feliz com o convite. Espero que de alguma forma eu possa contribuir, né, com as mulheres que estão assistindo esse vídeo, tanto na parte da saúde física, como também, né, dividir algum testemunho, alguma coisa na parte espiritual também. Com certeza. Eu tenho certeza que vai ser impactante para as nossas vidas. Amém. Aqui o nosso bate-papo. E só para você entender, eu vou te chamar de Gabi, de doutora, como que você prefere que eu te chame? De Gabi. Então tá, vamos lá, Gabi. Nós temos o nosso Movimento Flores, né? E nesse ano, durante todo o ano, nós estamos falando sobre o tema Mais Vida, onde a gente deseja que todas as mulheres vivam a vida plena de Jesus, né? Em João 10:10, quando ele fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, nós dividimos aqui o podcast em cada área da mulher. Então, nós já falamos sobre área financeira, sobre profissionalismo, né? E hoje, nós estamos falando sobre a saúde da mulher. E linkando aqui, porque nós estamos num mês muito especial, mês de conscientização exatamente para a mulher, que é o Outubro Rosa. Então, nada melhor do que ter você aqui como doutor, especialista nessa área de ginecologista, e aí trazer para a gente, dividir um pouco do seu conhecimento dentro desse mês do Outubro Rosa, né? E eu quero já começar dando aqui o espaço para que você conte um pouco sobre quem é você, sobre a sua história e sua trajetória até chegar na medicina. Certo. Bom, eu sou a Gabriele, né, como você já mesma disse. Sou casada com o Gabriel, que também é médico. Inclusive, hoje fazemos 3 meses de casamento. Uau, parabéns! E, assim, a minha trajetória na medicina, eu não fui daquelas pessoas que desde criança tinha alguma coisa com medicina. O meu foi mais algo na escola mesmo, no colegial, né? Sempre com muito incentivo da minha mãe. Que eu queria fazer outros cursos, minha mãe falava, não, Gabi, você tem tudo a ver com medicina. Sempre me dei muito bem com as matérias biológicas, né? Então, química, biologia, eu ia muito bem, eu gostava bastante. E eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, de cuidar. Então, eu juntei essas duas coisas e falei, bom, acho que medicina talvez seja uma boa opção. E aí, depois, quando eu coloquei isso na minha cabeça, eu percebi que eu não conseguia me ver em nenhuma outra profissão. Pensar em outra coisa. Nada. Era só isso mesmo, não conseguia me enxergar. Né? E depois veio com a minha especialidade, que eu também não consigo me enxergar em outra especialidade. E aí, então, eu decidi que eu queria fazer medicina. Na minha família não tem nenhum médico, né? Geralmente tem muitos médicos que têm já familiares médicos. Que acabam... aí já segue a tendência da família, acaba influenciando, mas no meu caso foi um desejo que acho que Deus mesmo colocou no meu coração, que é o meu propósito de vida. Uau. E então eu decidi que queria fazer medicina, comecei a fazer o cursinho, né? Que é bem concorrido. Sim. Né? As vagas, assim, são poucas vagas para muitas pessoas querendo fazer. Então, eu comecei a fazer cursinho, fiz 1 ano e meio de cursinho. Foi uma batalha ali também. Foi bem, assim, uma fase bem difícil, né? Porque é muita cobrança, muito estudo. Mas Deus me sustentou a todo momento. Então, eu passei na faculdade lá em São Caetano. E aí, depois, no meio da faculdade, eu percebi que eu via muito Deus, assim, na parte da obstetrícia, né? Eu acho que isso foi a coisa que mais me chamou a atenção em ir para essa aula, né? Para essa área. Nossa, é uma coisa, assim, fantástica. Você pensar que um óvulo e um espermatozoide juntos, né? Em um ato de amor entre o marido e a esposa, né? Num momento de prazer, um momento maravilhoso, vai gerar uma vida, né? Então, isso me chamou muita atenção. E aquilo dentro do útero vai crescendo. E eu fico fascinada, assim, sabe? Com todas as mudanças que o corpo da mulher faz. Com tudo que acontece, né? Durante a gestação e também no corpo da mulher em si. Em todos os momentos da vida, assim. Eu acho que é muito fantástico,
né? E eu consigo muito ver Deus em tudo isso. Uau, então, eu acredito que seja isso que me fez escolher essa área, né? Da ginecologia e obstetrícia. E atualmente estou no 3º ano, né? E 3º e último ano, que são 3 anos. Já me formo agora em março, graças a Deus. Que linda, parabéns. Foi um momento bem difícil também, assim, que eu acho que mais ainda do que o cursinho, porque aqui é mais um desgaste físico, além do mental, né? A gente trabalha muito, no 1º ano, principalmente, que é quando você entra, né? Então, eu acho que pra você aprender, pegar tudo, é uma rotina muito pesada mesmo, assim, de ficar 36 horas de plantão direto. Às vezes, eu saía do plantão meio-dia, né? Eu tava desde o dia anterior, 7 da manhã, aí eu saía no outro dia, meio-dia. E já tinha na minha cabeça que no dia seguinte ia ter que estar de novo lá de plantão, sabe? É uma responsabilidade muito grande também, muito, né? muito, porque assim, a parte da obstetrícia, eu não tô cuidando só de uma pessoa, eu tô cuidando de 2, né? Então, da mãe e do bebezinho lá dentro. Sim, então, muita cobrança, muita responsabilidade. Muito. Algo que foi bem difícil, mas também foi uma fase que eu senti muito, assim, a mão de Deus, porque passava pela minha cabeça durante o 1º ano de... Não que eu fosse desistir, eu tinha na minha cabeça que eu não ia, mas dava vontade, sabe? Sim, de largar tudo. Os dias de mais cansaço, né? Nossa, é um cansaço físico, mental, e eu senti muito a mão de Deus me sustentando, me deixando forte, né? Minha tia uma vez me falou que Deus ele não vai escolher os capacitados, ele vai capacitar os escolhidos. Exato. Então, isso me deu muita força, assim, de sentir Deus me capacitando e me fortificando. Que lindo, Gabi. Então, isso foi algo que foi muito importante pra mim e que me fez conseguir passar pro 2º ano, que foi mais tranquilo. E agora no 3º, tá mais tranquilo ainda, graças a Deus. E se Deus quiser, minha carreira vai começar, né, em março. Certeza. E será muito abençoada. Amém. Com certeza. E só por curiosidade, o marido, ele foi pra qual área? Então, o marido, ele se formou agora, né? Ele se formou agora. E aí, ele tá prestando as provas. Ele vai pra ortopedia. Área de ortopedia. Que demais. E como que é essa convivência, assim, de 2 médicos na casa? Toca o telefone, urgência. Não, a gente sempre fala que os nossos assuntos são sempre os mais... Quando as pessoas olham a gente falando de... Ele manda fotos de coisas que ele viu no hospital, de fratura. Eu mostro as fotos dos úteros, os órgãos, tudo pra fora, que assim. Ninguém entende, ninguém suporta ver, né? Então, mas pra nós é tão assim, que é uma área que a gente tá os dois, sabe? É muito gostoso, assim, a gente conversar, dividir experiências, né? Eu sou formada há mais tempo que ele, então eu ajudo ele nas algumas coisas que ele precisa, né? E tanto ele também me ajuda na parte da ortopedia, que é a área que ele tem conhecimento. Então, é um ajudando o outro e é muito gostoso. Ai, que bom, que ótimo. Bom ter na casa, né, os dois com o mesmo propósito, né? Sim, exatamente. Eu acho que até mesmo pra você entender a rotina do outro, né? Às vezes, se eu tivesse me casado com uma pessoa de outra área, às vezes não ia entender que a rotina, que às vezes você fica ausente, né? Não porque você quer, mas é porque tem essa rotina mais pesada. Então, o fato de os dois estarem na mesma rotina aí já ajuda, né? Com certeza. E, Gabi, como que foi também o seu encontro com Jesus, né? Essa sua caminhada cristã? Assim, eu nasci numa família cristã, mas católica, né? Então, eu sempre ia na missa, tinha, né, toda aquela coisa, mas pra mim, quando eu tava na missa, eu não conseguia prestar atenção, sabe? Não me sentia tocada. E aí, eu sempre falo assim, que eu não teve aquele dia que eu falei, me encontrei com Jesus. Eu acho que Jesus sempre esteve junto a mim, né? Só que ele acabou ele acabou florescendo, assim, em mim e ficando mais vivo, né, com o passar do tempo. Então, depois já era grande, já uns 18, 19 anos, eu tive contato com a igreja evangélica, lá em São Caetano, inclusive, que eu tenho uma amiga, né, que ela é evangélica, e aí ela me apresentou, e aí eu comecei a frequentar os cultos com ela, e comecei a ver que aquilo fazia sentido, sabe? Que realmente Jesus era o único caminho, eu não tinha que ir pra santos, outras coisas assim, que o único caminho era Jesus, aquilo me tocou de uma forma que eu comecei a ser transformada, sabe? Antes, eu via que às vezes o mundo acabava apagando Jesus dentro de mim. E aí eu comecei a ver que não valia a pena nada disso, sabe? Essa vida eu era muito festeira. Eu era na faculdade. Eu era festeira, ia muito pra festa, essas coisas, sabe? Bebida, tudo isso. E aí eu comecei a ver que aquilo não me trazia felicidade. Às vezes era aquela felicidade momentânea, né? Algo que eu tinha lá, aquela felicidade. Depois vinha uma tristeza, uma angústia, um vazio. Um vazio, né? E aí, depois que eu comecei a conhecer Jesus realmente, né? Ter um encontro verdadeiro com Ele, sentir o Espírito Santo vivo dentro de mim, foi algo que eu comecei a ver que não valia a pena nada disso. E aí, eu conheci o Gabriel, né? O meu marido. E ele é de berço cristão, assim. Então, ele canta na igreja desde pequenininho, né? E aí, eu acredito que o meu propósito do relacionamento com ele foi ainda mais...
trazer Jesus, me levar pra perto de Jesus, né? Sim. Que daí com ele eu firmei realmente, aí eu me batizei, Uau. né? Eu me batizei e agora eu vivo uma vida totalmente diferente, transformada e muito, 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 muito mais feliz. Ah, que lindo conhecer um pouquinho de você, da sua história. Tô muito feliz de você estar aqui. Gabi, como cristãos, né, agora você também, você sabe dessa trajetória, dessa vida, como que é. Nós entendemos que para cuidarmos, né, não é apenas o espiritual, né? Não é apenas da nossa alma, mas também do nosso corpo, né? E a gente precisa também cuidar do nosso corpo, porque é uma forma que a gente honra o templo do Espírito Santo, que a gente entende que o templo do Espírito Santo é o nosso corpo, né? A gente carrega o Espírito Santo dentro de nós e a gente precisa cuidar, e cuidar bem, né, do nosso corpo. Então, de que forma, né, você entende que nós, mulheres, principalmente, podemos fazer a prevenção de doenças, né? Que estão mais voltadas para nós, como câncer de mama, um câncer de colo do útero, né? E outras condições também da saúde feminina que você possa aqui falar pra gente, dentro de todo o princípio bíblico da gente cuidar da nossa saúde, mas estarmos, assim, prevenindo, né? Sim. Assim, eu acho que eu sempre falo isso, que o Espírito Santo não merece viver em um corpo bagunçado. Não merece viver numa casa bagunçada. Então, a gente tem que ter esse compromisso com nós mesmos, né? De estar fazendo os exames anualmente, de procurar deixar tudo organizado, que é um compromisso que a gente tem com a gente e com Deus. Ele nos deu a vida, né? Então, assim, é algo que a gente tem que cuidar, realmente. E até assim, a questão não é nem os exames, né, não é nem para prevenção, porque prevenção é mais a gente o quê? Mudar hábito de vida. Então, por exemplo, não beber, não comer, não ter uma dieta, né, uma dieta totalmente equilibrada. Ter uma dieta equilibrada, isso ajuda, fazer exercício físico. Então, essas coisas ajudam a prevenir doenças, né? Mas os exames em si, eles vão ajudar a fazer o diagnóstico precoce, que é o quê? A gente fazer o diagnóstico antes que você encontre aquilo já avançado. Por exemplo, no Papa Nicolau, a gente vai avaliar alguma lesão no colo do útero que é causada pelo HPV, né? Que é um vírus, que daí ela pode gerar câncer de colo de útero se você deixar ela por muito tempo. Então, você faz... Se você demorar para fazer o exame, já pode pegar algo mais grave, né? Às vezes, e algo que, assim, tão simples, um Papa Nicolau, sabe? Uma vez por ano fazer. Então, se você detectar bem no comecinho, existem tratamentos super eficazes que vão fazer com que você não evolua para um câncer, por exemplo, né? A mamografia, né? Se você detectar aquele nódulo bem no comecinho, né? Às vezes você não precisa nem tirar a mama inteira do tratamento. Às vezes você tira só um pedacinho, faz todo o tratamento desde o comecinho, né? Que isso vai gerar uma sobrevida maior para você, né? Uma chance de cura maior para você. Então, você tem que cuidar de tudo isso para você evitar que avance, né? Essa doença avance. Com certeza. Eu acho que seria até legal falar em relação às idades, né? Que é de fazer cada exame, assim. Então, eu vou começar pelo Papa Nicolau, né? Que, assim, não é todas as pessoas. Por exemplo, a pessoa nunca teve relação, não precisa fazer. Sim. Então, assim, a partir dos 25 anos, né? A mulher que já teve relação tem que já começar a fazer o Papa Nicolau. Isso é preconizado pelo Ministério da Saúde, né? Algumas vezes acabam fazendo antes, mas, assim... pelo Ministério da Saúde a partir dos 25 anos, mas mulheres que, por exemplo, têm mais de 25 anos e ainda não tiver relação, não precisa, só esperar mesmo depois quando tiver relação, né? Então, ele preconiza o Ministério da Saúde a cada 3 anos. Na minha prática, eu costumo pedir anual. Eu acho que é melhor pedir anual, né? Acho que não custa, né? Fazer esse exame anualmente. Em relação à parte das mamas, a mamografia, a partir dos 40 anos, pela Sociedade de Mastologia, né? O Ministério da Saúde preconiza a partir dos 50, mas eu também acho que a partir dos 40 é melhor. Porque, assim, na minha prática, eu já vi muitos diagnósticos de cânceres que foi antes dos 40. Até dos 40, 50, né? Dos 50, mas até dos 40 às vezes pode acontecer, né? E na parte da mama também é muito importante fazer o autoexame, né? Que é a palpação da mama. Então, a mulher, o ideal é que ela vá em frente do espelho, coloque as 2 mãos assim atrás da cabeça, olhe que a primeira pele, assim, se tem alguma retração, que é quando fica pra dentro, se tem alguma alteração na pele, né? Isso já são algumas coisas que a gente pode observar. E depois começar a fazer a palpação. Então, palpar toda a região. Se sentir alguma coisa, isso antes dos 40 anos, né? Se sentir alguma coisa, já procurar o médico para fazer os exames, investigar. E depois dos 40 mais ainda, né? Então, o ideal é fazer isso mensalmente, uma vez por mês. E sempre longe do período menstrual. Então, por exemplo, menstruou, né? A mama às vezes fica mais sensível, endurecida. Às vezes você pode sentir um carocinho que às vezes não é nada. Às vezes é só uma glândula, né?
Então, geralmente, mais ou menos 2 semanas após o final da menstruação, já é uma época ideal de fazer. Pode fazer no banho, né? Pode fazer deitada na cama, do jeito que preferir. E aí, caso ache alguma coisa, procurar um médico para poder investigar certinho. Sim. Então, mamografia já falamos. É importante também a mulher fazer a colonoscopia, que é aquela do intestino, né? Pra pesquisar se tem algum câncer de intestino, alguma coisa assim. Isso é bem importante. Fugindo da parte ginecológica, mas assim, a gente tem que investigar tudo, né? Tudo, isso. E aí, depois que entrar na menopausa, é importante também fazer a densitometria óssea, que é para poder averiguar a questão de osteoporose, né? Porque é muito comum, depois da menopausa, fratura. E, assim, é bem grave fratura, por exemplo, se fraturar o fêmur, alguma coisa assim, é algo bem grave. Então, é importante também ter esse cuidado. E se você investiga, aí você pode já tratar para que não aconteça, né? Exatamente. Se você investiga antes da osteoporose, a osteopenia, que é um nível mais leve, já pode fazer a suplementação de cálcios, as medicações certinho, que daí já evita de progredir, né, pra osteoporose, que é algo bem grave. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. E os exames, assim, de sangue normais, né? Pra ver diabetes, parte de pressão, colesterol, tem que também averiguar tudo isso. Não esquecer dessa parte também. Esse é o jeito que a gente cuida do templo do Espírito Santo, exatamente. Né? E olha só, Gabi, eu tenho uma história dentro da minha casa, da minha família, que foi a minha mãe. Então, você tá falando sobre esse autoexame, né? E o quanto ele é importante. A minha mãe, ela sempre fazia também o autoexame. E ela fez um dia tomando banho e descobriu que estava com um carocinho ali, né? E ela já foi rápido pro médico e descobriu um nódulo, fez a pulsão e deu um câncer mesmo, né? Deu maligno, deu um câncer. E ela teve que tirar. Mas por ela ter feito esse autoexame, ter pego bem no início, ela tirou um quadrante do seio, tirou as glândulas, né? Fez todo um tratamento, fez tratamento com radioterapia e acompanhou aí durante um bom tempo. Hoje ela já tem alta, né? Está curada. E eu sempre conto esse testemunho porque nós, como cristãos, nós acreditamos que foi o próprio Deus que a curou, mas também da importância. Eu sempre gosto de deixar isso muito claro quando eu conto esse testemunho da minha mãe. Eu sei que foi tudo por ele e para ele, né? Mas que como foi importante a minha mãe ter feito esse autoexame e buscado a ajuda dos médicos. Porque nós também acreditamos na medicina, acreditamos que Deus, ele deu sabedoria a vocês médicos para cuidarem de nós também, né? Então, o quanto foi importante ela ver e os médicos descobrirem isso no início, né? Ela não ter que tirar o seio todo, tirou um quadrante porque estava pequeno, estava no início, já socorreram. A cirurgia dela foi assim, em 10 dias ela já estava fazendo a cirurgia, então foi tudo muito rápido e hoje ela está curada, né? Para a glória de Deus e também por essa prevenção, por esse cuidado, por esse autoexame. Então, o tanto que é importante de nós mulheres nos olharmos, nos palparmos mesmo, né? Da gente olhar para o nosso corpo e ver, tem alguma coisa estranha aqui, tem alguma coisa diferente, nos reconhecermos, né? Porque às vezes a religiosidade muitas vezes cegam as mulheres, né? Não, eu não posso me olhar, eu não posso me palpar, eu não posso me ver, eu não posso ver o que está acontecendo com o meu corpo. E não é assim. Vamos cuidar do nosso corpo, porque só tendo saúde para que a gente consiga fazer o nosso propósito aqui nessa terra, que é levar o amor de Deus às pessoas, né? Mas sem saúde a gente não vai conseguir. Então, se a gente cuidar, a gente segue bem, né? Sim, é o que você falou no começo, né? Para viver em abundância, né? A gente tem que estar bem, pra gente viver todos os planos que Deus tem pra nós, viver tudo que Ele tem, tudo que Ele preparou, a gente tem que estar com a nossa saúde em dia. Imagina, uma pessoa, Deus tem grandes planos, uma pessoa ir pras nações, pegar no mundo, e aí ela não cuida da saúde, por algum motivo ela não vai conseguir, né, concretizar isso que Deus tinha pra ela, porque não cuida da saúde. Então, além de cuidar da nossa saúde espiritual, a nossa saúde física também é muito, muito importante. E eu acredito muito nisso que você falou, de que, com certeza, a última palavra é de Deus, né, sempre, mas Ele capacita as pessoas, capacita os médicos para poder cuidar das pessoas, às vezes, assim, tem pacientes que chegam no consultório, a gente não dá um diagnóstico legal, um diagnóstico ruim, mas só de você ter falado com aquela pessoa de uma forma, Deus ter te usado, Deus ter te dado as palavras certas para conversar com aquela pessoa, né, pra dar aquele diagnóstico. Meu marido mesmo tem um testemunho sobre isso, que ele deu um diagnóstico no pronto-socorro, foi recentemente, de um câncer para um paciente, né, e não é comum você dar um diagnóstico de câncer no pronto-socorro. No pronto-socorro. Que é algo assim, pronto-socorro é uma coisa mais rápida, né, algo mais
uma queixa direta e acabou. Mas ele teve que dar um diagnóstico e os pacientes eram, né, cristãos. E aí, eles estavam muito nervosos. E aí, ele percebeu e aí Deus usou ele para falar de uma maneira... Como posso explicar? De uma maneira mais suave, de algo leve, que aí fez eles se conscientizarem do que estava acontecendo. Até esperançoso, né? Sim. Ele sendo cristão, como médico, né? Sim, então, e a questão também mesmo da sua própria fé, isso saíram até estudos em relação à oração, que pacientes, era um estudo que pacientes que recebiam oração e pacientes que não recebiam oração. Às vezes eles nem sabiam que eles recebiam oração. Uau. E os pacientes que recebiam oração tiveram melhora. Uau. Então, para ver como isso é poderoso, né? Como a fé, a oração é poderosa, né? Na nossa saúde física também, né? No meio de doenças e tudo isso. Uau, que lindo isso, Gabi. Sim. Muito bom. Gabi, na sua experiência, né? Você aí no consultório, né? Dentro de um pronto-socorro, enfim, onde você atende. Quais são os maiores desafios que você encontra, principalmente nas mulheres, que você percebe nesse autocuidado, nessa prevenção? Você encontra muitas mulheres que, né, ficam mais atrás com isso. Quais são os desafios, né? E como que nós, você como médica agora, mas nós como comunidade de fé, como pastora, né, dentro de uma comunidade cuidando de mulheres, como que a gente pode, o que você como médica me orientaria, na verdade, de dizer, indique, sabe, apoie as mulheres nesse cuidado de uma saúde integral. Então, quais são os desafios? Eu fiz 2 perguntas, vamos ver se dá, senão eu repito aqui pra você. Eu vou falar a primeira, depois coisa se eu esquecer, você me fala a segunda. Eu acho que, assim, os desafios, um desafio é, assim, a mulher que... A nossa vida, né, das mulheres hoje em dia é muito corrida. Então, a gente tem que cuidar de trabalho, casa, marido, filho, né? Então, assim, acaba que às vezes a mulher acaba se esquecendo dela mesma. Então, ela quer cuidar de tudo isso, faz tudo isso com excelência, mas o corpo dela mesma, ela acaba esquecendo. Então, é isso que a gente estava falando, de não fazer os exames, de aí quando chega já tá avançado, né? Eu peguei mesmo uma paciente esses dias que era um câncer de mama, que ela foi lá para o hospital onde eu faço residência, e lá... a gente nem trata câncer lá, porque é uma maternidade, né? A parte de mastologia, a gente vê nódulos benignos, coisas mais simples. E acabou que ela foi encaminhada pra lá e era um câncer. E assim, tava num estado, sabe, tão avançado, que se essa mulher tivesse feito os exames lá no passado, tivesse diagnosticado, talvez não estaria naquela condição, sabe? Então é isso de, às vezes, até mesmo ter o medo. Às vezes ela sente alguma coisa, ela pensa assim, se eu for no médico, tem gente que fala isso, que vai no médico, volta com um monte de doença, né? Fala isso. Tem medo de ir ao médico, medo de ir, de receber uma notícia, né, que não é que ela quer ouvir, então de ter, por exemplo, um câncer ou uma outra doença. Então, isso também é algo que acaba, né, freando um pouco as mulheres, né? Mas eu vejo muito essa questão da rotina, que eu te falei, de ser dessa correria, elas acabam não procurando, né, o ginecologista. E também eu acho que na minha área, né, falando da minha área, a ginecologia ainda tem muitos... as mulheres têm muita vergonha, né? Às vezes, por ser um assunto íntimo, né, elas têm muita vergonha até mesmo de falar com o próprio médico. Então, às vezes ela fala assim, doutora... vou falar, você sente assim, eu consigo sentir que elas batalharam tanto pra conseguir falar aquilo, sabe? Que elas estão... Eu até vejo no rosto delas que elas querem falar alguma coisa e tem algo que tá impedindo ali, que elas estão com vergonha. De vergonha mesmo, né? E então, as mulheres têm que entender que o médico, né, sendo homem ou sendo mulher, tá lá pra ajudar, né? Por mais que seja um assunto íntimo, é a nossa área, a gente tá acostumado. Então, pra gente, assim, não importa se você depilou, se você não depilou, se toma banho, não toma banho, sabe? Pra gente não importa isso, a gente quer ver você, quer cuidar de você. Então, acho que isso de ter essa vergonha, né? De, às vezes, tem um carocinho no peito, mas não quer mostrar o peito. Tem um carocinho lá embaixo, não quer mostrar, sabe? Às vezes, pacientes com queixa urinária, de perda de urina, né? Tem vergonha disso e acaba que não fala. E aí, vai postergando. E quando vai ver, já tem algo bem grave, assim. Então, acho que isso é algo que acaba... sendo um desafio aí na parte da ginecologia. Então, vamos romper todas as vergonhas. Esse é o conselho que a gente dá às mulheres, né? Mas sempre falar e se abrir mesmo para os médicos, né? E não ficar com esse medo. Porque eu também vejo que, às vezes, é um medo mesmo. Eu, além de pastora, eu também sou dentista. Então, eu percebo também no próprio consultório
que quando as pessoas, às vezes, chegam, assim, com a boca muito detonada, assim, sabe? Mas aí abre o coração e fala, porque eu tenho medo, eu tenho pânico de dentista. E aí vai vendo que a situação tá ruim, mas vai deixando por medo, por insegurança de ir até lá. Às vezes vergonha, né? De falar assim, nossa, como que eu deixei chegar nesse ponto, né? Exato. E aí, mas nós não estamos para avaliar como deixou chegar ou por que chegou. Não, a gente quer cuidar. Sim. Né? Tá Curar, ali. tratar. Então, a gente quer curar, a gente quer tratar. Então, as pessoas que estão nos ouvindo agora, principalmente as mulheres, para que elas olhem para a medicina, olhem para essa área da saúde mesmo, com esse olhar não de julgamento. O médico não tá ali para te julgar e te avaliar se você deixou ou não, mas ele tá ali para curar você, para te ajudar. Então, que as pessoas possam perder essa vergonha, né? Sim, sim. Eu sempre falo assim, é até engraçado que, por exemplo, pra mim, olhar uma periquita é a mesma coisa que olhar um cotovelo, sabe? Pra mim é a mesma coisa. A gente não tem essa visão, né, de um órgão sexual, algo que tem que ser tapado, que tem que ser... que não pode mostrar pra ninguém, sabe? A nossa visão é como um órgão como qualquer outro, né? Então, assim, o médico não vai te julgar porque, como eu falei, porque você não... Tem mulher que porque não pintou a unha do pé, fica com vergonha. Exato. Ai, sabe? É uma preparação pra ir no médico que a gente nem percebe, de verdade, assim. Você não vai olhar o pé da mulher, não né? Não reparo se você vai com calcinha combinando com sutiã, não reparo. Como eu falei, se depilou, se não depilou, não repare em nada. Eu só quero te examinar, ver se tá tudo bem. E, como a gente falou, cuidar de você se tiver algo já avançado, tô lá pra tentar melhorar de alguma forma. Sim, com certeza. E minha outra pergunta é em relação a você como médica agora, não como cristã, mas como médica. Sim. Como que você olha para pastores e pastoras das suas comunidades de fé e qual conselho você daria hoje, se fosse um conselho para mim? Olha, como pastora, eu acho que você tem que orientar a sua comunidade dessa forma. Sim. Bom, eu acho que, assim, a primeira coisa é o pastor, né? A pastora ter essa questão de não ter o julgamento, né? Isso já a pessoa já tem, né? De base, mas é porque, às vezes, a mulher, como a gente falou, ela vai ter medo de falar sobre alguma coisa que tá acontecendo. Às vezes é algo... por exemplo, tem muitas mulheres que têm a questão da libido, né? Com o marido, então, às vezes, não tem tanta vontade. Então, assim, isso acaba sendo um problema no casamento. E pode ser que ela vá desabafar com você, né? Sobre isso, sobre problemas no casamento. Então, assim, isso é julgamento. E orientar sempre procurar um médico. Isso é o principal, sabe? Não... Tem muitas mulheres que acabam... a amiga fez isso, me ajudou. O remédio tal, Nunca ajudou. trazer uma receitinha, né? Não. De jeito nenhum. Procurar sempre ajuda médica, né? Porque o médico vai saber orientar, vai saber tratar certinho. E outra, né? Caso as pessoas são individuais, né? Sim, exatamente. Nem sempre o que funcionou pra mim eu posso até ter procurado o médico e ter tido esse tipo de tratamento, mas nem sempre o que funcionou pra mim é o que vai funcionar pra minha amiga, né? Exatamente. E é individualizar mesmo o tratamento, né? E é isso de também, assim, se tiver com alguma doença, alguma coisa assim, né? Falar pra pessoa em relação à fé, fortificar a fé mais ainda, né? Que os médicos estão pra ajudar, mas quem vai finalizar, dar a palavra final é Deus. Uau, muito bom, Gabi. E dentro do Movimento Flores, Gabi, pra você entender, nós temos mulheres de diversas fases e estações da vida, né? De vida mesmo, de idade que elas estão ali. Então, a gente sabe que a saúde hormonal, principalmente da mulher, ela impacta em muitas coisas, né? Em nós. E causando algumas alterações, né? Então, eu tenho dentro do Movimento Flores, desde adolescentes, em sua puberdade, né? Como mulheres, né? Que estão aí mais dos seus 45 anos, 50 a mais, já entrando numa menopausa, né? Então, quais são os principais cuidados nessas diferentes fases da vida? Então, se você tivesse que hoje orientar uma adolescente, orientar uma jovem que está entrando num casamento, perdendo a sua virgindade, e também uma senhora que já está entrando na sua menopausa, hormônio, reposição. Então, como que ela poderia ter esse acompanhamento viver de uma forma mais tranquila e saudável? Certo, vou começar então com as adolescentes, né? Tá bom. Que, assim, as adolescentes, aquele boom de hormônio tá começando, né? As mudanças físicas, muda também os pensamentos, a cabeça, muda tudo. Então, acho que nesse momento, o papel é importante da mãe, né? A mãe
estar junto com essa menina, de orientar ela, de que vão acontecer mudanças no corpo, né? Levar na ginecologista, que ginecologista não é só depois que tem relação, desde da primeira menstruação já pode começar a frequentar pra gente organizar tudo, ver como que tá essa menstruação. Explicar, né, que a menstruação é algo normal, explicar como vai ser, porque acaba que as meninas, por ser algo que nunca aconteceu, ficam com medo, ficam com vergonha, né? Tem muito isso. Então, assim, normalizar a menstruação, mostrar que é algo normal, que é algo saudável, que é a saúde do corpo, algo saudável, né? E acho que o papel da mãe, assim, de estar junto, de orientar, de acalmar, né? E explicar as mudanças que vão acontecer, junto com o ginecologista, né? Quando precisar. Já a mulher, né, como você falou, já tá mais velha, que vai casar, a gente sempre fazer os exames, né? Principalmente, por exemplo, ela quer engravidar, decidiu que vai engravidar, fazer todos os exames, ver se tá tudo certinho, escolher um bom método contraceptivo, né? Então, ela casou, já começar, antes do casamento mesmo, algum método para quando ela né, for ter a relação dela, já vai estar protegida. Você recomenda esses exames pré-nupciais, que eles chamam, né? Não sei nem se fala mais assim. Assim, são os exames básicos, assim, que eu acho que compensa pedir, sabe? Sim. Mas, assim, não é nada obrigatório, nada disso, assim. Mas eu acho que a parte da contracepção é importante, né? Sim. Dela já começar, até mesmo pro corpo dela acostumar, pra ver... Imagina, ela ter uma reação no casamento, Deus me livre. Então, assim, já pra ir já acostumando, né? Então, você vai tomar uma pílula, já começa a tomar um pouquinho antes, uns 2 meses antes, pra começar a já acostumar o corpo. E aí, depois que decidiu casar, né? Então, fazer todos os exames certinho antes, pra ver se não tem nenhum problema, nem nada. E acho que é isso, nessa fase, os exames de rotina, né, já começam, né, nessa fase depois que ela teve relação. E aí, na fase já da menopausa, né, essa fase é bem desafiadora, assim, é uma fase que eu gosto muito, inclusive é uma área que eu quero me especializar, né, de reposição hormonal, de menopausa. Que é um momento que ela vai deixar, né, aquela vida reprodutiva, né, os hormônios vão cair e com isso vão vir muitos sintomas que são até mesmo incômodos, né? Então, aquelas ondas de calor, né, acaba dando insônia, muda a parte psicológica também, fica mais estressada. Ressecamento vaginal, são várias coisas que acontecem, né? E nesse momento, muitas delas têm essa vergonha que a gente tava conversando, Sim. né? Da parte da relação, que sente um pouco de dor, às vezes pelo ressecamento, né? Então, assim, são áreas que são momentos da vida da mulher que ela vai sofrer um pouco e vai afetar a qualidade de vida. Então, eu acho que nesse momento, o ginecologista é mais que necessário, assim, né? Pra gente avaliar, ver se tem indicação de fazer uma reposição hormonal, né? Muita gente tem muito medo da reposição hormonal, né? Porque há alguns anos saiu um estudo que ele falava que dava câncer, que ele aumentava a chance de câncer de mama, né? Mas assim, esse estudo foi um estudo bem antigo, que foi feito com mulheres já mais velhas, que não estavam na idade ideal para fazer reposição, que já tinha passado o time, assim, da reposição, né? Eram outros hormônios mais, com doses mais fortes, assim. Então, foi provado, né, nesse estudo que aumentava a chance, mas depois fizeram novos estudos que mostraram que esse aumento do câncer de mama não é nada significativo. Então, se a mulher não tem nenhum histórico pessoal, não tem nenhum histórico na família, né, se tá tudo bem com a parte do coração, né, da pressão, tudo certinho, a gente pode fazer a reposição hormonal, que vai trazer mais benefícios, né, do que o risco, assim. Vai trazer uma vida mais tranquila pra ela, tanto na qualidade de vida, como na própria saúde. A própria saúde do coração, na parte dos ossos, que a gente estava conversando, em relação às fraturas. É o tratamento realmente efetivo, né? Então, acho que isso é algo que vai impactar positivamente na vida dessa mulher, se ela tiver indicação de fazer. Então, além dos exames, tem que ter esse cuidado também e ver se tem indicação de fazer essa reposição e cuidar de todos os sintomas, né? Muitos... eu vejo as pacientes falando assim, que muitas vezes os médicos negligenciam, não, eles ignoram, né, essas queixas dela, falando, não, isso aí vai passar. E não, isso impacta na vida dela, né? Sim. Muitas mulheres acabam desenvolvendo depressão por conta de todos esses sintomas. Então, a gente tem que cuidar. É uma área que eu gosto bastante, então eu acho super importante cuidar dessa parte da mulher nessa fase da vida também. Que demais, Gabi. Muito bom. Falamos de todas as idades aqui e muito importante todas essas informações. Eu tenho certeza que as mulheres que estão nos ouvindo estão colhendo, porque nós temos também muitas mães. Você falou das mães, da importância. Sim. Eu achei muito interessante isso, né? Que a gente tem muitas mães lá na nossa comunidade, no Movimento Flores, de adolescentes, né? Sim. E como é importante essa ajuda também das mães. E eu acredito também, né, que dentro dessa parte mais espiritual,
as próprias mulheres mesmo com 50 a mais, que estão nessa reposição também, terem sempre um apoio, né? Sim. Das próprias filhas, né? Agora troca, né? As filhas ajudando as mães, ou até mesmo a própria comunidade também. Sim, então, muito legal. Assim, mulheres que estão passando pela mesma fase, acho que é muito legal isso de trocar Se unir, experiência, né? se unir, de falar assim, olha, eu fiz esse tratamento, foi legal, procura ver se pra você tem indicação. Não indicar o tratamento, né? Igual a gente tava falando. Sim. Mas assim, trocar experiências, né? Porque às vezes tem muito medo também de tomar remédio, de fazer qualquer coisa. Então, eu acho que isso de disseminar informação entre as mulheres é algo bem interessante, bem legal, assim, que pode mudar, né, a vida de alguma mulher de alguma forma. Exato. E é isso que a gente quer fazer aqui, Gabi. Sabe, tirar esses rótulos ou, né, essas coisas de, não podemos falar sobre saúde, não podemos falar sobre isso que a gente está falando aqui, sobre o corpo da mulher. Sim, sim. Porque às vezes a religiosidade nos prende a isso, mas não, Deus, Ele quer que a gente seja, que a gente viva essa plenitude no corpo, na alma e no espírito, né? Então não adianta o espiritual estar muito bem e o corpo estar se desfazendo, não. Sim. Então a gente quer realmente abrir essa mente e para que mulheres sejam alcançadas e entendam da importância delas cuidarem, né? Sim, sim. Nós falamos aqui também sobre, você citou bastante, né? Que às vezes a rotina, né? Tantas tarefas que a mulher tem para fazer e ela acaba negligenciando o cuidado dela, né? E nós sabemos que isso existe, isso é real e tem muito. Às vezes até nós que somos cristãs, que entendemos da importância do cuidado do corpo, são tantas coisas que, eu vou marcar médico pro meu filho, eu vou marcar médico pro meu marido, mas o nosso a gente vai passando, né? E aí, eu queria aqui para você encerrar, assim, né, praticamente, quais são os conselhos que você dariam exatamente para que nós, mulheres, entendêssemos e aprendêssemos a equilibrar as nossas responsabilidades. Não adianta eu investir tanto no cuidado do meu filho, mas se eu não cuidar da minha saúde, daqui a pouco eu perco ela e não consigo mais cuidar do meu filho. Sim. Então, como médica, como que você daria esse conselho prático mesmo para que a gente conseguisse equilibrar todos esses pratinhos que a gente precisa equilibrar? Sim. Eu acho assim, que você tem que ter um compromisso com você mesma, né? Então, assim, nenhuma médica vai te obrigar a fazer nenhum exame, nem nada. Você tem que ter o compromisso. Então, eu acho que uma coisa legal é assim, você pegar um mês do ano. Então, por exemplo, todo mês, sei lá, às vezes as férias dos filhos, alguma coisa ajuda, sei lá, julho. Aí, vou fazer em julho todos os meus exames, ou não, algum outro mês. Então, você padronizar, né, esse mês para fazer todos os exames, repetir os seus exames todos os anos, né? E nessa questão, assim, eu acho que a mulher é muito assim, eu falo por mim mesma, né? De muitas vezes a gente querer fazer tudo, né? Querer de uma vez resolver tudo, mas a gente tem que dividir um pouco as tarefas, né? Então, pedir ajuda então pro marido, né? Às vezes pra mãe, de alguma forma dividir as tarefas do dia a dia para que você possa, por exemplo, sei lá, tenho que ir no médico, não tenho que cuidar do meu filho, pedir, ver se a mãe pode ajudar cuidando, ou, né? É importante essa rede de apoio. Deus coloca as pessoas na nossa vida, né? Para nos ajudarem de alguma forma, né? A gente ajuda os outros e os outros nos ajudam também. Então, acho que ter essa rede de apoio é muito importante, de delegar, né, as tarefas, não você ter que fazer tudo, né? O marido pode fazer algumas coisas também. Sim. E é isso, ter o compromisso com você mesma, pensar que se você não fizer por você, ninguém vai fazer, né? Ainda mais ter na mente isso, de que se você descobrir alguma doença bem no comecinho, você pode curar essa doença com uma chance maior do que se você descobrisse lá na frente. Então, é isso. Você se amar, né? Acho que é isso, ter o amor próprio, né? Deus nos ama tanto, então a gente tem que também nos amar dessa forma, sabe? De uma forma forte. E cuidar do templo, como a gente conversou, do templo do Espírito Santo. Então, ele tem que viver, como eu falei, num lugar bom, num lugar arrumadinho, organizado. Ai, que lindo, Gabi. Muito bom te ouvir, muito bom ter também esses conselhos práticos. E você falou sobre, marca um mês, né? E eu achei muito legal isso também, porque eu gosto muito de planejamento, eu gosto muito de planner, Sim. sabe? E é muito interessante, porque eu nunca fiz isso, sabe? Eu faço meus exames todo ano, mas eu não escolho um mês exato, então eu vou conforme a minha rotina vai indo. Sim. Esse mês dá pra eu cuidar de mim. E aí eu tenho que fazer esse acompanhamento exatamente pela minha mãe também, né? Sim. Porque desde cedo. Então, por exemplo, eu faço mamografia desde os meus 30 anos, que eu já faço porque os médicos me recomendam por causa do histórico da minha mãe. Então, assim, eu sempre faço todos os anos, mas eu nunca tenho um mês específico. Por exemplo, esse ano,
eu ainda não consegui, porque foi bem corrido o ano todo. Sim. E eu não consegui ainda parar pra fazer. Mas eu já tô pensando, mês de Já outubro escolhe. ou mês de novembro é os meses que eu vou ter que cuidar de mim. O bom do Outubro Rosa é isso, né? De, às vezes, lembrar as mulheres, né? De que tem que fazer esses exames. Não é só a parte da mama. Todos os exames, né? Da saúde da mulher. E isso que você estava falando de... Você fala assim, todo ano eu faço, mas às vezes acaba passando. Eu vejo no consultório muitas mulheres falam assim, nossa, que eu vou ver o Papa Nicolau dela. Eu vejo, esse Papa Nicolau é do ano passado. Do meio do ano passado. Ela, nossa, achei que fazia 6 meses. Você acaba se perdendo às vezes, né? Porque os meses passam tão rápido que acaba que você passou e você nem viu. Então, se você padronizar, aí você vai ver, bom, outubro é o mês dos meus exames. Então, todo outubro de todos os anos você vai fazer tudo certinho, não vai passar de jeito nenhum. Eu amei essa dica e eu vou com certeza colocar isso pra mim como regra legal. também. Escolher um mês, esse mês é o mês que eu vou me cuidar, que eu vou fazer os meus exames. Então, eu gostei muito dessa dica. Não só dessa, mas de muitas, Gabi. Que conversa enriquecedora, muito especial conversar com você, né? Esse desejo que a gente tem de orientar, de conscientizar cada mulher que está nos ouvindo ou nos assistindo, né? Então, com certeza, esse episódio, ele trouxe muito disso, esse conteúdo riquíssimo, né? Do cuidado com o corpo. Eu achei o máximo quando você fala que o Espírito Santo não pode morar ou habitar num lugar bagunçado. É exatamente isso. Principalmente nós, mulheres, né? Gostamos de ter a nossa casa arrumada. Quando a gente vai receber uma visita, a casa tem que estar impecável. E aí? Né? O Espírito Santo mora em nós. Como é que a gente está recebendo ele, né? Sim. A casa tá bagunçada ou a casa tá organizada e tá cuidada, né? Então, muito lindo isso também, você falar e colocar aqui. E eu tenho certeza que muitas mulheres serão alcançadas através da sua vida, através do seu conhecimento, né? E que cada mulher que você atenda, cada paciente sua possa ser tocada não só pelo seu conhecimento técnico ali da medicina, mas também por você ser uma cristã, alguém que carrega o Espírito Santo, alguém que traz Jesus nos seus diagnósticos, né, nas suas palavras doces. Então, que você continue a inspirar outras mulheres e abençoar as mulheres. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Eu amei, foi muito legal. Que bom, Gabi, que bom. E a gente sempre tem um costume aqui de encerrar o nosso podcast com uma oração. E normalmente é a nossa convidada que faz essa oração. Então, queria pedir aqui carinhosamente para que você orasse pelas mulheres, né? E não só por aquelas que estão nos ouvindo, mas que estão com a saúde bem, mas também por aquelas que receberam algum diagnóstico e têm passado alguma dificuldade, mas que você ore como médica e como cristã também sobre a vida delas. Tá bom. Amém? Vamos lá. Senhor Jesus, nosso Pai, obrigada, Deus, por esse momento maravilhoso que tivemos aqui, Senhor, de termos falado sobre a saúde, que é algo tão precioso que o Senhor nos dá, Deus. Muito obrigada por tudo isso. Obrigada porque, de alguma forma, o Senhor me escolheu para estar aqui, Deus, para levar essa informação para essas mulheres que às vezes não têm conhecimento ou têm alguma vergonha, Deus, que de alguma forma, Senhor, em nome de Jesus, eu possa, de alguma forma, ter mudado a cabeça dessas mulheres, possa ter trazido informações sobre a saúde, do corpo, da alma, de tudo, Senhor. E eu te peço agora, Deus, em nome de Jesus, Pai, para que as mulheres que já têm algum diagnóstico, Deus, que a cura vá sobre elas, Pai. Deus. O Senhor é o médico dos médicos, Deus. Não há nada impossível para o Senhor. Então, que mulheres sejam curadas, Deus, em nome de Jesus, Pai. Obrigada por tudo e nós te amamos. Amém. 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 Que possamos